Bom, todos veem a figura? Eu aqui falando. Todo mundo vê a figurinha da circunferência? Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho. Muito bem, queridos. Então, o que é uma circunferência, né? Circunferência é essa figura geométrica aqui, que ela tem uma característica que é o seguinte. Veja que esse ponto C, ele está bem no meio dela. Ele é chamado de centro. Então, a circunferência, que é essa parte aqui, né, colorida, é o lugar de todos os pontos que tem a mesma distância para esse ponto C. Ou seja, tem a mesma distância para o centro, né? Então, esse conjunto de pontos aqui reunidos, eles formam a circunferência, né? É o lugar geométrico dos pontos que estão a distância igual do centro. Então, aqui eu tenho uma circunferência, tá? Então, já que a circunferência ela é feita, né, por uma fila de infinitos pontos, né? Por isso ela fica essa linha fechada. Então, a primeira relação entre a circunferência e outro elemento geométrico é a relação com o ponto. Então, veja que eu tenho aqui o ponto A, B, C, D e E. Eu tenho esses 5 pontos aqui interagindo com a circunferência. O ponto C, em especial, ele é o centro da circunferência, né? Então, ele está diretamente ligado com ela, né? Que é a partir dele que a gente define a circunferência, né? Eu defino uma distância e aí todos os pontos que estão nessa mesma distância vão compor a minha circunferência. O ponto A, o ponto B, eles estão sobre a circunferência, ele pertence à circunferência, né? Eles são dois desses infinitos pontos que estão numa mesma distância da circunferência. O ponto D e E, eles estão em posições diferentes. O ponto D está fora da circunferência e o ponto E está dentro da circunferência. Então, essas são as posições possíveis entre um ponto e uma circunferência. Que posições são essas? O ponto ele está exatamente sobre a circunferência, é o caso do ponto A e do ponto B, né? Ele é um ponto que pertence à circunferência. O ponto D, ele está fora da circunferência, né? Fora do círculo da circunferência. E o ponto E está dentro do círculo, né, da circunferência. Então, ou ele está na circunferência, ou está fora dela, ou está dentro dela. Então, são essas três posições. Ok? Bom, e aí, quando a gente vê o desenho da circunferência no plano cartesiano, fica muito óbvio você identificar se o ponto é um ponto da circunferência, né, no caso, ponto A e B, ou se ele não é. Né? Se ele não é um ponto da circunferência, como é que ele está? Está fora ou está dentro? Bom, o ponto D está fora e o ponto E está dentro. Mas imagine, né? Obviamente, nem sempre vamos ter o desenho ou vamos poder fazer a representação da circunferência no plano cartesiano. E se eu tiver apenas as coordenadas dos pontos e tiver apenas a equação da circunferência? Como é que eu vou decidir, eu vou saber qual é a condição, né? Qual é a posição desse ponto com relação à circunferência? Como eu vou saber se ele é um ponto da circunferência, que nem o A e o B aqui, ou se ele é um ponto que está fora da circunferência, como o ponto D, ou está dentro, como o ponto E. Bom, tem um parâmetro muito simples para a gente fazer isso. Tá? Veja o seguinte. Para definir a circunferência, eu disse para vocês, a partir de um ponto, né, que eu vou chamar de centro, e estabeleço uma distância fixa, e todos os pontos que estão nessa mesma distância, eles são pontos que pertencem à circunferência. E esse conjunto de pontos, né, define uma circunferência. Eu consigo desenhar uma circunferência a partir daí. Bom, então, essa distância do centro até a circunferência, ela é conhecida, tem um nomezinho. A gente chama de raio. Né? Então, nesse meu exemplo aqui, a distância do ponto C até a circunferência, olhando por aqui, ó, tem distância 2 unidades.
Então, minha circunferência tem raio 2. Então, todos os pontos que estão à distância 2 do ponto C, do centro, eles são pontos da circunferência. E vai ser exatamente o raio que vai servir de parâmetro para que eu defina qual é a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Bom, qual é a distância do ponto A para o ponto C? Como o A é um ponto que pertence à circunferência, a distância é igual à medida do raio. E qual é a medida do raio? 2. A distância do ponto A para o centro da circunferência é 2. Né? E o raio da minha circunferência também é 2. Isso quer dizer que o ponto A pertence à circunferência. Qual é a distância do ponto B para o centro da circunferência? Também é 2, está bem aqui, né? Então, a distância do ponto B até o centro da circunferência é 2, e o raio da circunferência também é 2. Então, quer dizer que o ponto B é um ponto que pertence à circunferência. Tá? Vamos olhar aqui o ponto D. O ponto D ele está fora da circunferência. Né? Então, observe que a distância de C até o ponto D ela é maior do que a medida do raio. Então, se a gente desenhar aqui um segmento de A para D, vocês observam que esse segmento ele é maior do que o raio. Né? O raio termina aqui, nesse lugarzinho aqui. Ó. Então, a distância do ponto D até o centro é uma distância que é maior do que o raio. Então, se a distância do ponto D para o centro é maior que o raio, então eu entendo que o ponto D ele está fora da circunferência. Tá? Vamos olhar para o ponto E. Veja que a distância do ponto C para o ponto E ela é menor do que a medida do raio. Então, desenhando aqui um segmento aqui, ó, a distância do ponto C para o ponto E é menor do que o raio. Né? Então, se isso acontece, eu entendo que o ponto E ele está no interior da circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência. Joia? Entendido essa? Obrigado por assistir. Bom estudo.